Imagine a cena, o Calvário, Jesus na cruz. Aos seus pés, Maria, sua mãe, João, o discípulo amado, e algumas mulheres. Uma imagem que transcende o tempo, gravada na memória da humanidade. Mas em meio a essa dor excruciante, em um dos momentos mais cruciais da história humana, uma figura central está misteriosamente ausente. Onde estava José, o pai terreno de Jesus, o guardião silencioso? Sua ausência é um enigma que muitos não notam, mas que carrega profundos segredos. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério. Iremos além das representações convencionais para explorar quem foi José, o homem que protegeu e guiou o Messias nos seus anos mais vulneráveis. Por que ele desapareceu da narrativa? Sua ausência foi um acaso, ou parte de um desígnio maior? Prepare-se para uma jornada que revelará não apenas o destino de um homem justo, mas o significado oculto de sua partida na grande tapeçaria da salvação. A relação de José com o templo e as instituições religiosas era a de um judeu devoto. Como homem justo e temente a Deus, ele seguia rigorosamente a lei. Isso incluía fazer as peregrinações anuais a Jerusalém para as festas judaicas, como a Páscoa, a dedicação de seus filhos no templo e a observância dos rituais. Ele não era um sacerdote ou um escriba, mas um leigo piedoso, profundamente enraizado nas tradições e na fé de seu povo. Sua relação com as pessoas em geral em Nazaré seria a de um membro respeitado da comunidade. Um bom tecton era sempre procurado. Sua justiça e honestidade, qualidades que o Evangelho enfatiza, garantiriam seu bom nome. Ele era conhecido por sua família extensa, seus vizinhos, seus clientes. Não era um homem de discursos públicos ou de proeminência social, mas um pilar da vida cotidiana, um cidadão exemplar. Até que o impossível bateu à sua porta. Sua prometida, Maria, estava grávida pelo Espírito Santo. Para compreender a ausência, é preciso antes entender a presença. José não era um personagem secundário. Ele era a fundação silenciosa da infância de Jesus. Descendente do rei Davi, sua linhagem era vital para cumprir as profecias messiânicas. Quem era José antes da missão? Ele era um tecton, um artesão. Em Nazaré, isso significava trabalhar com madeira, mas também com pedra e talvez metal, construindo casas, móveis, ferramentas e até implementos agrícolas. Não era um trabalho de riqueza, mas de dignidade e respeito, essencial para a comunidade. Imagine suas mãos calejadas, o cheiro de madeira fresca, o som constante do martelo e do cinzel, um cotidiano simples, mas laborioso. Nazaré, sua cidade natal, era um pequeno vilarejo na Galileia, no norte de Israel. Diferente da Judéia, mais cosmopolita e dominada pelo templo, Nazaré era uma comunidade rural, modesta, talvez até um pouco desprezada. Pode vir algo bom de Nazaré? João 1,46. Com uma população estimada em apenas 200 a 400 habitantes na época de Jesus, era um lugar humilde, sem grande proeminência em registros históricos fora dos evangelhos. Suas casas eram de pedra e barro, as ruas estreitas e poeirentas. A vida ali era comunitária, centrada na sinagoga local e na agricultura de subsistência. Era um ambiente humilde, mas coeso. A Bíblia o descreve como um homem justo, não apenas cumpridor da lei, mas íntegro, compassivo. Quando soube da gravidez de Maria, sua primeira reação, ditada pela lei e pela honra, foi a de dissolver o compromisso em segredo. Imagine o tormento em sua alma, o homem que a amava, sua prometida, grávida de outro, aparentemente. Seu senso de justiça exigia da separação, mas sua compaixão o impedia de expô-la à humilhação pública e à possível punição, que poderia ir de apedrejamento a uma vida de ostracismo. Este foi seu primeiro grande conflito interno, a lei contra o amor, a reputação contra a misericórdia. E ele escolheu a misericórdia, mesmo ao custo de sua própria honra, demonstrando uma profundidade de caráter rara. Mas o destino tinha outros planos. 4 sonhos, 4 mensagens diretas do céu, e José obedeceu a cada uma delas com uma fé inabalável. O primeiro sonho chegou no auge de seu dilema. Um anjo lhe revelou que o que Maria concebera era do Espírito Santo e que ele deveria recebê-la como esposa, pois ela daria à luz um filho que salvaria seu povo dos pecados. Aqui, o conflito de José se transformou em aceitação total da missão.
Ele escolheu a fé sobre a lógica e a razão, o divino sobre o humano. Ele aceitou o inexplicável, assumiu a paternidade legal de um filho que não era seu por laços de sangue e embarcou na mais extraordinária das missões. Ele foi o protetor incansável. Levou a família para Belém para o censo, onde Jesus nasceu na humildade de um estábulo. Foi ali, após o nascimento, que o segundo sonho o alertou. A fúria do rei Herodes se levantava contra o menino. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. A obediência de José foi imediata e absoluta. Sem hesitação, no meio da noite, ele partiu para um país estrangeiro, abandonando sua casa, sua oficina, sua vida familiar e sua comunidade inteira, tudo pela segurança do Messias. Anos mais tarde, com Herodes morto, o terceiro sonho veio: a permissão para retornar a Israel. Mas a terra natal ainda não estava segura. Um quarto sonho o instruiu a evitar a Judéia, onde o cruel Arquelau governava, e a se estabelecer novamente em Nazaré, na Galileia. José foi a ponte humana entre o céu e a terra, o guardião que defendeu o Messias em sua vulnerabilidade. Sua vida foi uma ode à obediência silenciosa e à responsabilidade inquestionável. A última vez que José é explicitamente mencionado na Bíblia, Jesus tinha apenas 12 anos. O incidente em Jerusalém, quando a família viaja para a Páscoa e Jesus é encontrado no templo, discutindo com os mestres da lei. Ali, vemos José e Maria juntos, preocupados, exercendo seu papel de pais. Mas depois desse episódio, um silêncio se abate sobre a figura de José. Ele simplesmente desaparece da narrativa. Maria continua presente. Os irmãos de Jesus são mencionados. Mas José? Ele não está nas bodas de Caná, não está quando Jesus começa seu ministério e certamente não está aos pés da cruz. Essa lacuna nos evangelhos nos leva à conclusão mais lógica e amplamente aceita pela teologia e pela história. José provavelmente morreu antes do início do ministério público de Jesus. Se ele estivesse vivo, seria inconcebível que não estivesse presente nos momentos cruciais da vida adulta de seu filho, especialmente no Calvário. Sua ausência em eventos como a crucificação, onde Maria é confiada a João, reforça essa ideia. Jesus assume o papel do filho mais velho, o provedor da família, o filho do carpinteiro, pois o carpinteiro original já não estava mais lá. A psicologia da perda para Maria e para Jesus deve ter sido imensa. Para Maria, a dor de se tornar viúva, perdendo o companheiro que a apoiou em um mistério tão singular. Para Jesus, a perda de seu pai e mentor terreno, o homem que o ensinou um ofício, que lhe mostrou a justiça e a obediência. Essa ausência, embora não detalhada, moldou Jesus de maneiras profundas, forçando-o a assumir a plenitude de sua missão e dependência total do Pai Celestial. A ausência de José na crucificação não é apenas uma nota biográfica, é um elemento profundamente simbólico e teológico. Sua saída de cena não foi um acidente, mas, podemos inferir, parte do intrincado plano divino. No momento do sacrifício supremo de Jesus, a narrativa muda o foco completamente para uma relação entre o Pai Celestial e o Filho. A presença de um pai terreno, por mais justo e amoroso que fosse, poderia ter diluído a mensagem central. A expiação é um ato de amor divino, uma transação entre a Trindade e a humanidade caída. José, um homem, já havia cumprido sua missão de guardião da humanidade de Jesus. Agora, a divindade de Jesus precisava brilhar sem mediadores humanos, em sua relação única com o Pai que o enviou. Além disso, a ausência de José intensifica a solidão e o peso do sacrifício de Jesus. Ele clama ao Pai Celestial. A ausência de sua figura paterna terrena sublinha que ele estava cumprindo uma missão para toda a humanidade, dependendo unicamente de Deus. A morte de José, portanto, libera Jesus para assumir plenamente seu papel de provedor e, mais tarde, de Salvador, sem a âncora terrena que pudesse, de alguma forma, diminuir a percepção de sua autonomia divina e missionária. José, em sua vida e em sua morte, torna-se um poderoso modelo de fé discreta e serviço nos bastidores. Ele não buscou glória, não escreveu livros, não pregou multidões. Cumpriu sua parte no plano divino com humildade e se retirou, abrindo espaço para que o Filho brilhasse plenamente. Sua história nos ensina que no reino de Deus,
os papéis mais importantes podem ser aqueles desempenhados silenciosamente, longe dos holofotes. A história de José, o guardião silencioso, é um espelho. Ela nos convida a refletir sobre a natureza da fé genuína, aquela que confia mesmo sem compreender o plano completo, que obedece sem questionar, que serve nos bastidores sem exigir reconhecimento. Ela nos desafia a perguntar: somos capazes de tamanha entrega, de tal sacrifício discreto em nossas próprias vidas? Ou a incessante necessidade de ser visto, de ser reconhecido, nos impede de cumprir os nossos próprios papéis silenciosos no grande plano? O paradoxo da ausência de José na cruz não é um mistério sem sentido, mas uma poderosa lição. Sua partida, seu silêncio final, aponta para uma verdade fundamental. A salvação não depende da presença ou da força de qualquer homem, por mais justo que seja. Ela aponta para aquele que suportou a cruz sozinho, que foi o sacrifício perfeito. José, em sua vida e em sua ausência, é um testemunho silencioso que nos direciona a Jesus Cristo. Se você se sentiu tocado pela fé humilde de José, se anseia por essa paz que transcende a compreensão, se busca um propósito que preencha as lacunas de sua própria alma, então o convite que Jesus oferece é para você. Ele não veio para condenar suas sombras, mas para trazer luz, perdão e uma nova vida completa e abundante. Assim como José confiou no plano de Deus para seu filho, somos chamados a confiar no plano de Deus para a nossa própria existência. Não importa quão grandes pareçam seus questionamentos, ou quão profundas as incertezas que você carrega, Jesus é a resposta. Ele está pronto para acolher seu coração, perdoar seus pecados e te guiar. Se você sente esse chamado em sua alma agora, faça uma oração simples. Convide Jesus para entrar em sua vida, entregue a Ele suas dúvidas e sua busca. É o primeiro passo para uma jornada de fé, onde a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. Qual a sua reflexão sobre o guardião silencioso e a fé que ele nos inspira? Compartilhe suas perspectivas nos comentários abaixo. E se esta jornada pelo mistério e pela fé te cativou, deixe amém nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.